Oi, o Sem Censura está começando agora. Entrou em vigor na última quarta-feira a reforma da lei da arbitragem para tentar diminuir o número de processos no judiciário e agilizar a solução de conflitos. Essa reforma da lei é uma alternativa também para questões do direito do consumidor, relações trabalhistas, da administração pública. Enfim, a arbitragem será exercida por um especialista no assunto, poderá ser confidencial e nós vamos conversar com o advogado Ricardo Gama e conhecer mais detalhes dessa reforma. Que a gente está chamando de nova lei da arbitragem, mas ele diz que é a reforma da lei da arbitragem. Quem comanda a segurança pública no Brasil? Boa pergunta, né? Até para a gente cobrar alguma coisa. É o título do livro do filósofo e doutor em ciências sociais, Robson Sávio Reis Souza. Vamos saber do Sávio qual foi o resultado da análise que ele fez sobre as mudanças ocorridas na política de segurança pública no Brasil, a partir de meados da década de 1990. E a violência urbana também é um assunto da cientista política Olaya Hanashiro. Vamos conversar com a Olaya exatamente para saber sobre esse mal, né, que aflige a gente, que atinge todas as cidades brasileiras, e muitas delas o número de mortos em consequência de atos de violência equivale ao de um país em guerra. Mas nem só da violência urbana o homem tem medo, não. Tem medo do urologista também. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia. Cerca de 50% dos homens nunca foi a um urologista. Vamos saber mais sobre as consequências desse pavor masculino, conversando com o Dr. Alfredo Canalini. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Urologia. E vamos falar de moda. Esse é o assunto do estilista Ronaldo Fraga. O Ronaldo está lançando o livro Caderno de Roupas, Memórias e Croquis. Um pouco da história do processo de criação das coleções desse mineiro inspiradíssimo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, pelo Twitter, Instagram, Facebook, e-mail, várias formas de comunicação, né, modernas. E o que não deixa de ser, o que é moderno e parece que vai ficar ser eterno, lembrando o Drummond, é a violência pública. A violência e a questão da segurança pública. Você acha que alguma coisa está sendo feita de efetivo? Tem, sinceramente? Tem. Nós temos tido mudanças assim importantes nos últimos anos, mas eu brinco que são assim remendos novos numa coxa velha. Sempre remendos novos numa coxa velha. A estrutura da segurança pública atual, ela nos remete a mesmo modelos de 50, 60, 70 anos atrás. Uma estrutura de Estado muito preocupada com a proteção de patrimônio, de determinados grupos sociais, criminalização da pobreza, né? Agências muito refratárias ao controle e participação pública, índices de criminalidade absurdos. Nós temos cidades brasileiras que têm taxas de crimes maiores do que países em guerra. E às vezes na mesma cidade, lugares tão seguros e tranquilos quanto países europeus. Quer dizer, uma diversidade tremenda numa mesma cidade. Um problema terrível de encarceramento em massa no Brasil. Hoje nós temos a quarta maior população prisional do mundo, 650 mil presos, com um custo imenso para o Estado e baixa taxa de recuperação desses presos. Problemas muito sérios nas polícias que competem entre si ainda, ao invés de trabalharem de forma articulada, gerando mais sensação e medo nas pessoas. E é como você falou, né, há uma espécie de uma produção do medo coletivo que, de alguma forma, a baixa eficiência do Estado produz o medo, pelo fato do Estado não dar respostas eficientes, né? Mas, para todos os efeitos, o cenário, né, da década de 90 para cá, houve uma série de ajustes nessa política de segurança pública. Eu acho que todos nós conseguimos perceber hoje, por exemplo, que o tema da segurança deixou de ser um tema restrito a policial, é um tema hoje público. As pesquisas apontam isso. As pesquisas apontam que as pessoas estão insatisfeitas com a qualidade de prestação desse serviço, que é preciso melhorar. As pessoas passaram a perceber que segurança pública não é coisa de polícia, mas é coisa de direito do cidadão, como é saúde pública e educação. E eu acho que isso são progressos significativos para uma mudança qualitativa dessa política. E como é que você vê essa mudança? Porque quando você fala assim, encarceramento em massa da população, mas a população comete crime, vai fazer o quê? Tem que prender. Mas aí é que tá o problema. A gente que não é especialista nisso, que é povão, assim, eu inclusive sou mesmo, por que a gente morre de medo de andar na rua? A gente já não usa mais nenhuma joia, eu não estou falando de joia brilhantes,
da Paraíba, aquela pedra maravilhosa. Não estou falando disso, estou falando de um cordãozinho de ouro, de um óculos de grife, de celular, de coisas que todo mundo tem e todo mundo usa. Ou quase todo mundo. Claro que aos excluídos, mas de modo geral, né? As pessoas têm isso. Relógio, celular, um anelzinho, uma bobagem. E todo mundo morre de medo de andar na rua, todo mundo começa a praticar a violência com as próprias mãos, porque há não é assim, você vê um no Maranhão, um ali no Grajaú, no Rio de Janeiro, outro numa cidade não sei o quê. Quer dizer, as pessoas estão desesperadas, com medo, assustadas. E o medo, você sabe como é perigoso, né? Claro. Porque o medo E aí, Leda, provoca uma reação violenta. É muito importante essa sua narrativa, porque nós temos, assim, uma parte da população preocupa, por exemplo, com esse aumento da violência de crimes contra o patrimônio, principalmente nós que somos de uma classe média. Mas a grande maioria da população hoje sofre com a violência letal. São as pessoas que são mortas. 60 mil homicídios no Brasil. Qual país em guerra? O Brasil está em guerra. No Brasil. Há uma guerra exatamente. E há uma guerra que ela tem uma cara. É o jovem, negro e pobre. Esse grupo responde por 70% dos homicídios no Brasil. Então você veja bem como é que as preocupações de segurança são muitas e são diversas. Nós, por exemplo, da classe média, precisamos e demandamos segurança para o nosso patrimônio, que é legítimo e é correto. A maioria das pessoas sequer tem como pensar nisso em termos de segurança pública, porque demandam segurança para a proteção da vida. Né? E aí você fala, por exemplo, na questão de linchamento, você me dá um gancho muito interessante. Mas não dá medo? Você claro, não está sentindo isso? Claro, não, mas... Esse negócio crescendo, assim, Claro, as pesquisas que nós temos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e outras ONGs mostram que a percepção de medo no Brasil é altíssima. Chega a alguns lugares com índice de 80%. É altíssima. E as pesquisas de opinião mostram essa situação. Mas o gancho que você me deu para falar sobre linchamento é muito importante, porque nós vamos trabalhar com outro ator, que é muito pouco falado na área da segurança pública, que é a justiça criminal. O que acontece? Não adianta só a gente pensar em polícia e prisão. Nós temos que pensar numa justiça eficiente, isonômica, que trata todos da mesma forma. O que acontece no Brasil? Isso não acontece de fato. Quer ver um indicador? Nunca aconteceu. Exatamente, é isso que eu tento contar nessa história aqui desde 1500, recuperando a história desde 1500. Quer dizer, poucas mudanças de lá até aqui, mas olha para você ver se é uma coisa que nos deixa como seres humanos e cidadãos impactados. Somente 5% dos homicidas daqueles que matam no Brasil têm o processo transitado todo pelo sistema de justiça criminal. Ou seja, no Brasil não há custo em se matar. Por isso que as pessoas matam. Matam e com a certeza da impunidade. Porque tem certeza que não é só a polícia que não funciona, não. As polícias e a própria justiça. E também o sistema prisional, quando alguém é preso, não recupera. Então você veja bem, por isso que eu falei da concha... O sistema prisional é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Não é? É horroroso ver aquelas pessoas engaioladas ali, não é? Em você geral tem 600, sem camisa, né? Todos pardos. 600... É uma coisa assim, dá até medo, né, de ver aquilo. Ainda não teve a pena. 40% da população carcerária ainda não tem pena. Ainda não tem uma sentença definitiva. Pois é, mas aí aparece algum juiz e liberta. Aí a gente fica com mais medo e com raiva dele. Quer dizer, na verdade, então, tinha que se prender, julgar. Rapidamente, processar a justiça rapidamente. Condenar, se for o caso de condenar, absolver, se for o caso de absolver, resolver. E um tratamento isonômico. Então, vou te dar um outro exemplo para mostrar, né, esse mundo tão diverso que as pessoas não conhecem. Eu dei o exemplo dos homicídios, que a maioria das pessoas que matam não são presas. Né, apesar de você ter um sistema prisional com 650 mil pessoas, em 400 mil vagas, superlotado. Então, por isso que você lembra daquela imagem das pessoas parecendo, né, na verdade, uma masmorra medieval. Mas olha para você ver outro dado. O nosso sistema prisional, Leda e amigos, ele está superlotado de pequenos usuários e microtraficantes de drogas. E quem produz e distribui a droga, que são os grandes traficantes, não tem quase ninguém. Não tem ninguém. Porque nós temos uma política de atuar na droga no consumo e não na produção e distribuição. Aí você pensa, mas por que não é assim? Porque se atuar nesse circuito inicial, chega em muita gente importante. Chega na participação de muitos agentes públicos.
Então, olha para você ver o outro problema da nossa segurança pública, uma estrutura feita para criminalizar determinados segmentos em detrimento dos outros. E as pesquisas do Fórum abundam em números a apontar essa situação. Não sou eu que estou fazendo um discurso ideológico aqui. Os dados corroboram essas questões. Né? Então, a dramaticidade é isso. É quem está morrendo, né? É quem está sendo preso e os que não estão sendo presos. Como o sistema atua para sancionar alguns e não outros? Por que o Estado é tão ineficiente em pensar que segurança pública é só polícia, quando segurança pública também tem a ver com a garantia de uma boa educação, de uma boa assistência à saúde, de proteção aos segmentos vulneráveis, de garantia de uma escola em tempo integral para aquele jovem que não tem o que fazer e acaba entrando no circuito da droga por falta de opção? O que os países da Europa fizeram no pós-guerra, os países social-democratas? Criaram, por exemplo, as escolas de tempo integral. O pai que ia trabalhar e a mãe que ia trabalhar deixava o seu filho lá durante todo o dia. Gente, Darcy Ribeiro cansou de gritar Exatamente. Aqui no Rio teve uma tentativa de experiência. Mas não aí, quando o Brizola teve inúmeros erros, não vou, já sei que vai ter um monte de gente que vai falar, o Brizola, o tráfico, não estou entrando no mérito do Brizola, mas vou entrar no mérito Darcy. Que durante o governo Brizola ele conseguiu fazer o CIEPS. Claro. Não era, conseguiu dar dignidade a uma população jovem que não tinha dignidade. Aí os CIEPs caíram, vem outros governantes, porque o Brasil também tem isso, ele tem uma descontinuidade, né? Não olha a coisa pública como um projeto deu certo, não é meu, mas deu certo. Pô, que bacana, vou tocar esse projeto. Não, eu vou acabar com esse projeto. Porque é a marca do outro. Que é a marca do outro. É uma ignorância absurda, que prejudica todo mundo. Porque chegou num ponto, sabe, sinceramente, que a gente tem até receio de tocar nessa questão, porque aí vem aquelas pessoas que falam, ah, não, mas não pode prender e tal. E vem a grande maioria da população querendo matar. E a gente está chegando, a gente está nesse ponto, a gente não está chegando, a gente já chegou. E por quê? Né? Porque isso 83%, né, das pessoas querem a mudança da maioridade penal, isso, não é? Exatamente, 83%. É quase o país inteiro. Exato. Entende? E eu acho também, concordo totalmente com você está certíssimo na sua tese. Agora, vou te fazer uma pergunta meio reacionária. Posso? Claro. O que a gente faz agora? Porque agora, nesse momento que a gente está vivendo, vai levar 10 anos para ter. Se começasse agora os CIEPs no Brasil inteiro, levaria 10 anos, né? Para formar pessoas, no mínimo. Né? É uma pergunta difícil, mas que eu vou tentar te responder. E a gente está no meio da violência, o linchamento está acontecendo, cai lá. Por enquanto, é uma coisa esparsa. Mas se tiver possibilidade, vai ser muito violenta. Até porque... Né? Vai ser meio aquele negócio de olho por olho, dente por dente, porque já está sendo. O acusado de roubar ali, o povo já vai em cima. Você viu uma imagem, deve ter visto, de um senhor que chuta um garoto que está imobilizado pela polícia. Ele nem sabe se o cara assaltou. Não há nenhuma acusação. Ele, aliás, não tinha assaltado, tinha brigado com outro coleguinha. Exato. Porque não se sabe, mas era uma briga de adolescentes. E ele chuta o garoto, não estou também defendendo de jeito nenhum o chute, mas só estou dizendo que a irritação, o controle foi perdido, né? O controle está perdido. E qual que é o grande problema? A polícia mata. O povo está começando a querer matar e a polícia ficou olhando o chute do senhor. Isso me chamou muita atenção, o policial. Apenas olhando. Mas eu só quero tentar... Quer dizer, ele está, de certa forma, aceitando. Tentar retomar essa questão que você pergunta, o que fazer? Bom, uma coisa muito importante das coisas boas é que a segurança pública entrou na agenda de demandas da sociedade hoje. Ou seja, as pessoas sabem que não adianta somente cobrar polícia e prisão, que elas precisam de ter garantia de vida, garantia de tranquilidade, de paz social. E isso já é um bom indicador. Por quê? Porque os políticos, que são aqueles principais responsáveis pelas mudanças, começam a perceber que há que se fazer algo. E por que os políticos geralmente não fazem? Isso também eu tento analisar aqui nesse livro. É porque tanto no plano federal quanto no plano estadual, as duas instâncias, no Estado porque governa as polícias, no plano federal porque deveria ter uma política nacional. Porque eles pensam que essas mudanças elas são de longo prazo e volta naquela questão, o custo é alto demais. Eu vou ficar com todo o ônus de começar e o outro lá na frente vai colher os resultados. Então, quando as pessoas perceberem isso e começarem a cobrar novas posturas, inclusive dos gestores públicos, nós podemos pensar em mudanças. Agora, existem outras coisas interessantes. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? Nós estávamos lá no Fórum esses dias conversando. Com todos os problemas, a estratégia da UPP é uma estratégia boa.
É uma estratégia que reduziu a letalidade naquelas comunidades, tanto dos policiais quanto das pessoas. É uma polícia de proximidade. Justiça restaurativa, mediação de conflito, atuar nos pequenos conflitos antes que eles se transformem no homicídio. As pessoas falam, no Brasil, o que mais mata? Mais mata, primeiro, arma de fogo, muito disponível para as pessoas, e em segundo lugar, a arma de fogo associada, por exemplo, a álcool. Crimes fúteis no Brasil, eles são responsáveis por 40% dos homicídios. O que eu estou falando? Que uma pessoa que nunca matou ninguém, de repente, ela tomou um gole, tem uma arma de fogo e discute com a mulher, com o vizinho ou no trânsito e mata uma pessoa. E por que ela faz isso? Porque ela tem certeza que a justiça não vai fazer nada. Que provavelmente, se ele for um réu primário, sequer ele vai ter uma sentença. Eu estou dizendo que existem soluções, mas elas passam pela sociedade civil de exigir segurança de qualidade como um direito, passa pelos governos eleitos democraticamente, que são os responsáveis pelas polícias, e que quando acontece um problema policial, ele manda o capitão ou o tenente falar e some, mas ele é o comandante da polícia, tanto no plano federal quanto estadual. Passa por reformas nessas instituições, polícia e tudo, mas passa também pela justiça criminal. Uma justiça que ela não seja tão seletiva, que ela não seja tão morosa, que ela não seja tão não haja com isonomia. Para uns que têm bons advogados é um esquema, para quem não tem é outro esquema. Então você vê que as mudanças são em várias áreas, simultaneamente, não é? Por isso que não é fácil. E nem imediato. E nem imediato, mas o que a gente percebe nos estudos... Por que aquele prefeito de Nova York, agora eu vou esquecer o nome, conseguiu, Giuliani, Rodolfo Giuliani, conseguiu mexer com Nova York assim tão profundamente? Bom, Nova York nós vimos a primeira... Me pareceu rápido, agora eu também não viajo muito, então não sei se foi... Mas o mais importante que aconteceu em Nova York foi uma reforma policial. Foi a partir de uma reforma policial... Porque aqui eu acho que tem que partir de alguma coisa. Porque tudo que você falou é corretíssimo. Mas isso tudo vai demandar você votar bem. Claro, Né? claro. Que demanda educação. Tudo vai remeter à educação, né? Claro. Você votar com seriedade, cobrar do seu... Não somente votar, mas cobrar, monitorar o eleito. Do eleito. Isso tudo depende de educação, de informação, isso tudo está longe ainda da gente poder fazer. Ainda vai levar um tempo, por mais otimista que sejamos. O que pode acontecer agora? Quer dizer, qual é o caminho? Porque assim, eu vi o PP da Rocinha, por exemplo, ser instalado. Você falou de nós que temos patrimônio. E, estranhamente, como eu fiquei muitos anos morando em frente mesmo, estou falando de 30 anos, eu vi essa evolução. Né? Inúmeras vezes eu não pude ir para casa porque o fulano de tal tinha fechado, o fulano de tal, aquele bandido ali era ruim, aquele era bom. Eu tive um morador da Rocinha me procurando para tentar fazer uma matéria pedindo para aquele traficante ficar, porque aquele traficante era bom. Na ausência do Estado, o traficante assume. Então eu vi isso muito. E eu vi no PP da Rocinha, por exemplo, as pessoas da Rocinha comprarem cachorro. Eu comecei a achar estranho, muito pitbull na rua, passeando de focinheira. Mas eu achei esquisito. Perguntei, como eu conheço muita gente que mora lá, pude perguntar. E a resposta estão roubando muito lá. Então, como estão roubando muito, a gente tem que botar tranca na casa, não tinha antes. E a gente está comprando cachorro. É outro padrão de crime, né, Leda? Saiu do crime contra a vida e passou no crime contra o patrimônio. Né? Quer dizer, na medida que o PP entrou... Né? Que parou um pouco, pelo menos, a preocupação. E aí você tem uma ação... Mas agora as UPPs estão muito desacreditadas, né, nesse momento. Passa por uma fase de reestruturação. Elas também extrapolaram, né? Passa por uma fase... E aí que a gente volta na reforma da segurança pública. O que a gente tem feito é pequenos ensaios de o que eu chamo de remendo novo num pano velho. É a colcha. Você está coberto de razão com esse exemplo. Né? Por exemplo, na área da polícia, o que a gente poderia pensar numa reforma policial? É sair desse modelo que nós temos duas polícias que ficam brigando entre si, disputando espaço institucional de poder, né, não obstante os bons policiais, e pensar, por exemplo, numa única polícia de ciclo completo, uma polícia que vai fazer toda a atividade policial, que ela pode ser territorial ou por modalidade de crime, e vai ser mais rápida na sua ação. Sabe por que isso vai acontecer? Eu acho que mais cedo ou mais tarde, porque as próprias organizações policiais sabem que esse modelo que eles atuam reativo, que só atua depois que o crime já aconteceu, deslegitima cada vez mais a sua atuação. E como que a polícia e o Estado vai agir sem legitimidade? Cada vez mais será um objeto de questionamento.
Não é verdade? Então, quer dizer, na verdade, nós estamos mudando não porque houve um planejamento e uma construção democrática da melhoria da segurança pública, mas, infelizmente, porque nós estamos quase que no fundo do poço. E não tem como continuar desse jeito. Né? Então, esse é um pouco do dilema da segurança pública, uma segurança para todo cidadão. Né? E você acha que esse fórum que vocês estão participando, então, desse Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Isso. Esse fórum, Leda, ele reúne há 9 anos os maiores pesquisadores e também policiais que atuam na área da segurança pública no Brasil e inclusive fora do Brasil, né? E é um fórum que ele tem conseguido produzir uma pauta nova para a segurança pública no Brasil. Há um reconhecimento sobre isso. Vou te dizer para você uma coisa, um dos nossos produtos, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano passado, aliás, esse ano, a produção dos dados repercutiu, por exemplo, em jornais internacionais. Foi capa do New York Times, por exemplo. Quer dizer, qualifica o debate sobre a segurança pública, mostra alguns caminhos, articula operadores da segurança pública e pesquisadores e governo para avançar nas reformas. Eu acho que o Fórum cumpre um papel importante, porque tem sociedade civil, os bons pesquisadores, bons operadores e policiais e governo junto na tentativa de mudança. E resultado? Você vê alguma possibilidade, Alaia? Bom, primeiro só completar uma coisinha do fórum. Eu acho que isso daqui mostra um processo. A gente está falando em todas essas questões de processos. Realmente não são mudanças de um dia para o outro. E um dos processos, acho que o fórum vem fomentando, é a transparência. A gente precisa de transparência, de troca, de produção de dados, informação para saber exatamente do que a gente está falando. Quer dizer, a segurança pública é um serviço público como outro serviço que precisa prestar contas. Precisa prestar contas financeiramente, socialmente, politicamente. Então não pode mais ser tratado com a ideia que vem na resquício da ditadura militar de uma segurança nacional, onde tudo é tratado como segredo. Quer dizer, isso a gente precisa de prestação de contas ao cidadão do que está sendo feito nesse serviço. Então o Fórum tem um processo de incentivar, assim, há anos essa promoção, a produção da informação e acesso a essa informação muito grande e de abrir esse espaço de diálogo, porque é outra coisa, a gente precisa de diferentes setores da sociedade, não só assim, os acadêmicos, os gestores, nos diferentes níveis, municipal, estadual, federal, e a gente precisa também trazer as instituições policiais, por mais que a gente critique, a gente veja a necessidade de uma reforma, mas precisa. Claro. Não dá para pensar numa. Não polícia. Não, claro. E não dá para pensar uma reforma sem incorporar esses atores. Tem que mudar. A polícia não pode ser corrupta, claro, como aliás ninguém. Claro, exatamente. Então, a polícia não pode tender a uma classe social ou a uma etnia como ninguém. Enfim, a polícia tem que representar a sociedade que ela, para a qual ela trabalha, né? Sim. E isso é que dá legitimidade à polícia. Exato. E acho que é o fato dela, a gente ter com essa agenda tão grande, essa programação tão grande, a gente vê que tem uma visibilidade, esse tema está em pauta, então isso já é um lado positivo. Mas você sente que isso vai virar uma coisa prática, um resultado prático? Eu acho que a gente tem tentado. A gente tem alguns bons exemplos de redução de homicídio, de alguns casos específicos. Claro que é muito pouco quando a gente olha a situação endêmica de violência que a gente tem no Brasil. Quando a gente vê os dados, a cada 10 minutos uma pessoa é assassinada no Brasil, é assustador. Então, você calcular o tempo do seu programa, quantas pessoas vão ter morrido assassinadas. É assustador isso. E um problema grave, a gente se acostumou com isso. A gente acha que é normal. Não é normal ter esse nível de violência com o qual a gente convive. E como o Sábio falou, não é também, a gente tem uma percepção, um medo legítimo, mas a violência, o risco que a gente tem não é igual para todo mundo. Quer dizer, a maioria das pessoas assassinadas são homens, 91%, quase 70% são jovens de 18 a 29 anos, e mais de 50%, por volta de 50% são negros. Então, quer dizer, tem uma coisa muito séria. E aí eu pergunto, a resposta não é fácil. Quando alguém vem com alguma resposta de endurecimento de pena, alguma resposta simples e fácil, como se fosse um passe de mágica, a gente tem que ficar desconfiado. Você acha fácil porque isso não endurecer uma pena? Quer dizer, se a pessoa cumprir a pena mesmo, não é fácil. O problema é que sempre tem um bom comportamento que tira todo mundo da cadeia. Acho que a questão é... Então, eu quero saber quem é mal comportado na cadeia. Não. Porque eu só vejo isso nos jornais. Eu acho que... Eu que estou falando, é todo mundo que está te assistindo. Tenho certeza disso. A gente olha assim, fulano foi solto, tinha que ser condenado a 8 anos de prisão.
ficou um ano, teve bom comportamento. Ontem tinha um rapaz, um secretário de segurança, uma autoridade na televisão, no Jornal Nacional e no Jornal da Band, que eu vi os dois, dizendo que aquelas celas em Manaus, com televisão, com não sei o quê, uma cela toda cheia de mordomia, era para pessoas de bom comportamento. Como assim? Entendeu? Como é que alguém diz isso com a cara mal lavada, entendeu? O sistema prisional no Brasil mostra como que esse setor ele é permeado pela corrupção e pela violência institucional. Nós acabamos de ter matérias, por exemplo, da Folha de São Paulo dessa semana, que confirma a tese de uma colega nossa do Fórum sobre o PCC, mostrando que a única forma das prisões funcionarem é o crime organizado atuando lá e determinando determinadas coisas. Essa que é a verdade. Agora eu pergunto para você... do acordo com o PCC para que acabasse a violência. Agora eu digo para você, determinado momento em São nós Paulo. vamos continuar colocando gente nessas condições e formando novos líderes do PCC? Ou nós vamos pensar numa reforma desse sistema para valer? É o que nós temos que perguntar. Essa reforma para valer é que tem que começar ontem, entendeu? Mas, igual ela falou, antes não havia transparência dessa informação. Antes ninguém sabia, antes os pesquisadores não podiam pesquisar. Vai ajudar a... Sim, tem um problema, as pessoas inclusive quando a gente fala do sistema penitenciário, na verdade, os dados não são tão claros, as pessoas não sabem. Tem essa distorção, que é quando a gente fala da reforma do sistema de justiça criminal, porque ninguém está falando em impunidade. Quer dizer, as pessoas cometem crimes, elas têm que ser punidas. Hoje o que acontece é que não tem essa punição. Não é endurecimento de lei que vai fazer com que elas sejam punidas. E a gente não tem um conhecimento de que acontece no sistema penitenciário. Quer dizer, estão começando a saber o número de presos que estão lá, quantas pessoas morrem dentro do sistema penitenciário. Não é um número que se saiba. E quando a gente vê assim, só 12% da população carcerária está lá por homicídio. Então, a gente tem umas distorções e uma falta de conhecimento muito grande. Então, quando eu digo assim, quando a gente fala, ou alguém... nessa discussão toda sobre a redução da maioridade penal, sobre a questão das situações da penitenciária, ninguém está falando em impunidade, pelo contrário. E quando a gente vê as situações dessas cárceres que mostraram dessas celas, isso é o exemplo, é o retrato da corrupção. Porque num lugar onde, quando a gente pensa que faltam 220 mil vagas no sistema penitenciário, quer dizer, tem um sujeito lá com uma cela enorme só para ele, e você tem outro lugar que os presos fazem rodízio para poder dormir, quer dizer, tem um sistema que está corrompido. A gente precisa pensar nisso. Quando eu digo assim, a resposta não é fácil, é porque, da mesma maneira que não há uma causa para a violência, não há uma causa só, quando a gente tem que ver, são várias. É a questão da desigualdade social, é a questão da discriminação racial, é a questão da falta de alternativas para o jovem, da presença de gangues, do crime organizado, é a questão de falta de resolução, de maneiras de resolver conflitos, né, interpessoais, é a circulação, acesso muito fácil às armas de fogo. E a gente tem vários elementos que levam... Acesso muito fácil para eles, né? Porque se um cidadão for comprar uma arma de fogo, é uma complicação. Eu nunca tentei comprar, não. É facílimo. Mas eu tenho certeza que vai ser uma complicação. No Brasil nós temos... Fácil para eles, que vão lá e compram tudo. Esse que é o problema. No Brasil existem pesquisas que dão conta que existem 16 milhões de armas nas mãos das pessoas. Qualquer pessoa aqui do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte, porque essas armas, elas são fabricadas no Brasil, não são comercializadas aqui, mas elas voltam pelas fronteiras e entram todas ilegais. Por exemplo, lá na nossa Belo Horizonte, na Praça 7 qualquer um compra uma arma na luz do dia, ou aqui em qualquer lugar. Está assim de armas... Sim, mas o cidadão não compra arma. Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Quem compra é o cara que está com vontade de assaltar, não é? Não, quem compra muitas vezes é a pessoa que acha, sabe, Leda, que tipo assim, arma é um fator de proteção pessoal, então eu vou ter a minha mesmo sabendo que eu possa ser pego. E aí o que acontece? Como a gente sabe que a arma não é fator de proteção pessoal, porque se a pessoa não sabe utilizar, ela pode inclusive ser vitimizada ou vitimizar alguém da sua família, né? O que acontece? Esse circuito de distribuição de arma está acontecendo, essa arma, se o cara entra na casa, ela vai ser furtada, e por aí afora vai, né? Então, quer dizer, nós temos um problema hoje de que o vetor das mortes no Brasil é arma de fogo, e existe muita arma de fogo na mão da população. Infelizmente. Agora, é claro,
Tem que controlar a arma dos criminosos? Obviamente. Tem que controlar as fronteiras para as armas não continuarem entrando? Claro que tem que controlar. Quer dizer, o que ela está falando não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra e outra. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Né? É um pouco Agora, assim. o menino também de 16 anos, ele assalta mais, ele tem certeza que ele não vai ser preso. Ele tem certeza absoluta. Na verdade, por assim, isso que ele assalta tanto. Eu acho que talvez, eu não sei nem se ele tivesse certeza Claro, que fosse porque os preso. traficantes também ensinam a eles. Porque como é que de repente, só pode ter sido alguém que ensinou. Porque como é que de repente todo mundo resolveu assaltar com faca? Você acha que teve uma reunião, um fórum? Agora vamos usar faca. Não teve? Mas eu acho que todo mundo resolveu assaltar com faca, na Lagoa, no Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, na cidade do interior, no banco. Todo mundo explode caixa eletrônica. Não tem, não. Mas parece uma coisa sazonal, entendeu? Leda, esses jovens... É tempo assim, do morango, é tempo do explosão. Como assim? A violência que eles praticada, eu acho que não tem tanto a ver com a ideia de que não vou ser preso, porque é a falta de perspectiva. Você pergunta para esse jovem, para muitos desses jovens, você acha que você tem... Qual a chance de você estar vivo aos 21 anos? Vários vão responder, acho que nenhuma. A perspectiva de vida de muitos desses jovens na comunidade e a vulnerabilidade em que eles vivem faz com que para eles a vida tenha um pouco valor, porque a vida deles também tem pouco valor. Ela é vista como tendo então, menor significado. Falta de um outro ator, como você diz. Que é a família. Exatamente. Aí a gente tem uma série de coisas. Porque na hora que ele é preso, aparece a mãe, na boa, para falar que ele é um santo. Mas aí a gente tem um ciclo. Toda vez é a mesma coisa. Os iniciadores têm noção Exato. disso. Né? A gente tem. Eles aliciam porque eles sabem dos furos. Tem uma o cara questão... não tem perspectiva, que a família está desestruturada, que a mãe está correndo atrás. Faxineira, empregada doméstica. Tem uma questão merendeira, está na luta, na batalha para botar alguma comida em casa e não tem tempo de educar aquele menino. Eu acho que tem uma outra questão. Agora, a justiça, que também não tem pai, porque o pai sumiu. A justiça juvenil ela é mais eficiente, Leda, do que a justiça de adultos, por incrível que pareça. Olha que interessante. Primeiro, a justiça juvenil atua muito mais. E outra coisa, aqueles que recebem penas privativas de liberdade, nós temos muitos números sobre isso, eles reincidem muito menos do que os adultos. Por isso que a gente pleiteia, não a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, que todos os estudos que nós temos, inclusive internacionais, não mostram nenhum impacto disso na criminalidade, mas, por exemplo, nós podemos discutir um tempo maior de internação e com atenção maior para esse adolescente mais violento. Desde que ele tenha atenção específica e um cuidado para garantir que sua saída ele não volte a praticar crimes. Né? Então você veja bem... Ou até que eventualmente ele não saia como aquele Champinha de São Paulo, não é Champinha? Que chama aquele menino que matou violentamente. Existe... Mas aquele pai levou um tempão lutando para esse menino ficar preso. Desse perfil psicopata, isso tem... mas aí você pode identificar o psicopata, se você der uma atenção a ele. E ter políticas especializadas para a criança e para o adulto. Nesse caso, até o pai da... Nesse caso, ele também, uma entrevista com eles, contra a redução da liberdade penal. Mas ele está lutando até hoje para o menino ficar preso. Porque é um problema que a gente tem na nossa justiça, no sistema de justiça criminal. Agora, eu queria só falar, isso que o Sábio falou é muito importante, porque a gente tem um sistema que sim apreende e tem sistemas, os jovens que são infratores. Não é dizer que não acha que estão impunes. Se conhece muito pouco. São poucos os países que têm o nível de ferramentas desses jovens, de apreensão desses jovens, como o Brasil tem. Agora, como tudo funciona mais ou menos, a impressão é que o não funcionamento do sistema adulto se replica ao sistema infanto-juvenil. E os dados que a gente tem não mostram isso. E mais do que isso, uma ideia difusa na sociedade que, por exemplo, isso é um problema, de que somente a pena de prisão é que resolve todos os crimes. Por exemplo, vamos pegar a corrupção. Desculpa. Pega a corrupção só para encerrar, mas encerra rápido. Às vezes, para uma pessoa que tem questão de corrupção, às vezes é devolver o que ele roubou para o erário e não prender. Às vezes a pessoa fica presa 6 meses e continua com todo o seu patrimônio. Então, também acho um absurdo. Exato, ou seja, a prisão não é a solução para tudo. Não é. A solução é punir, o que não quer dizer a prisão, mas punir. Exato. Não pode deixar sem punição. Não, adequadamente, de forma proporcional, rapidamente, para desestimular a continuidade do crime.
Nossa, dá 10 programas isso, né? Mas infelizmente eu tenho que ir pro intervalo, mas eu volto. Sem censura, o programa da TV Brasil.